O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nós temos uma passagem famosa de Isaías, que foi inclusive repetida no Evangelho, quando fala de João Batista, quando ele vai falar de Cristo. Essa é a passagem que João Batista tem do seu primo, que depois ele fica até um pouco em dúvida, porque Jesus foi até mais manso, né? Ele achou que Jesus ia ser mais duro. Ele até manda perguntar se Jesus é o Messias ou vem outro. Mas olha só, eis o meu servo, o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Olha só, Cristo é o ungido do Pai. E ele promoverá o julgamento das nações. Aí depois muda o foco. Aí vem a passagem que foi repetida no Evangelho. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir nas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem a cana que está rachada, ele não termina de quebrar. Nem o pavio que está fumegando, ele apaga. O que quer dizer isso, será? O que será que está querendo dizer que o Messias é? Esse aqui é um dos maiores mistérios que eu acho da criação do homem. O homem depende totalmente de Deus para existir. Deus criou o homem no ato e Deus mantém a minha existência. Segundo São Tomás de Aquino, se ele
deixasse de manter, eu poderia desaparecer para sempre, sem deixar rastro. Só que mesmo assim, ele nos deixou livres. Essa liberdade é aquela mais misteriosa que tem. Essas frases querem dizer que, se eu não decido com a minha liberdade de seguir os mandamentos de Deus, Ele não me violentará, não me forçará. Eu sou totalmente livre para segui-lo. Contrário do demônio, né? E, segundo São Pedro, é um leão a rugir. Por isso que ontem eu falei dos casais que estão em crise. Está tendo muito casal que chega e fala assim: meu Deus, a gente éramos tão bem, do nada mudou. Aí você pergunta: vocês rezavam? Participavam do sacramento? Ah, infelizmente não. Pronto. Quando o demônio entra, agora tem um tempo. Pode durar um dia, um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. E você vai ter que ser perseverante no seu sim do casamento. Tudo tem um preço. Depois que o demônio tomou conta, ou você se converte verdadeiramente a Deus, ou está perdido o relacionamento para sempre. Então, essa liberdade, Deus, vamos pegar esses casais, que está tendo muitos casos ultimamente. O casal está lá, um amor, só love, né? Entre eles, um love que não é um love verdadeiro. E Deus, nem uma cana rachada, Ele deixa o casal livre. Não quer a mim, vocês são autossuficientes, um se completa completamente no outro. Quer dizer que o matrimônio tem como fim o casal em si. Isso, um sacramento que deveria ter como fim Deus, está sendo usado para um fim em si mesmo. Mas o demônio não. O demônio está aproveitando e vai entrando, e vai entrando, e vai entrando. E Jesus, mesmo que a chama está lá quieto, até que de repente o demônio laça. E depois vem procurar o padre, né? Com razão, tem que procurar. Porque poucos têm essa capacidade de entender. E é por isso que todas as vezes que me procura, eu já falo assim: ele ou ela está falando que você é o culpado do relacionamento. Como é que o senhor sabe? Está falando dos seus defeitos. Como é que o senhor sabe? Porque o demônio, a segunda parte da tática dele, é pegar a pessoa que ele laçou, para que ele fale coisas pesadas, para que a outra parte não queira mais o relacionamento. Por isso que eu falo, não ouça a parte que foi laçada. Não vá dialogar com ele agora. Não adianta. Você vai ser só ferido ou ferida. Depois que o demônio tomou conta, não se sabe o tempo que vai durar. Não se sabe. Você vai ter que converter, ser fiel ao matrimônio santo. Até Deus, aí sim, você decidiu ser de Deus, Deus vai usar os anjos por tempo indeterminado. Aí vai depender de vários fatores. Pode ser que nunca mais você o tenha, mas vai ser fiel ao matrimônio. Tem que estar aberto. Tem que estar aberto. Não se esmorecerá, nem se deixará bater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. A justiça, aquilo que eu falei ontem. Cuidado. Cuidado com a justiça divina. Porque amenizar consciência, porque está seguindo autoridades, não cola. Pilatos lavou as mãos, mas ai de Pilatos, né? Estava obedecendo o povo, não queria estar mal com o povo, estava obedecendo o governador. Ai de governador e ai de quem obedece, se é injusto, se maltrata um trabalhador, se humilha a igreja de Cristo. Ai de quem faz isso. A justiça divina não tem como fugir. E por isso essas
amenizações de consciência não funciona na justiça divina. Ela já está aqui, não tem jeito. Isso diz o Senhor que criou, que firmou a terra, tudo dela, firmou, criou o céu. Aquilo que eu falei, Ele mantém a gente vivo, sustenta a gente por dentro e mesmo assim nos deixa livres. Eu te formei, te constituí o centro, ali, aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos. É muito interessante essa questão dos cegos. Existem muitas pessoas hoje totalmente cegas. E dentro da igreja. Dentro da igreja. Não querem ver. Até tem uma passagem do Evangelho do cego de nascença. E depois que Jesus cura, ele fala: por que dizes que vê, se eres cego? Alguém lembra dessa? Se tu não dissesses que... O que Jesus está querendo dizer? Quando eu acho que a minha visãozinha, a minha cabecinha é suficiente para entender o mundo, eu não passo de um cego. Porque eu sou muito pequeno, miserável, diante da criação. Quem sou eu, meu Deus do céu? Essa cabecinha minha aqui, não sabe nem a hora que está com fome, não sabe nada da criação. Mas eu sei o que Deus quer. Eu estou lá o tempo inteiro procurando o que a igreja diz. Porque a igreja é o Espírito Santo. Quantas e quantas vezes alguém me pergunta alguma coisa? Espera aí que eu vou ver. Tem que achar. Escrevi agora para Roma 2 vezes, perguntando o que se deve... Inclusive nós não tivemos mais as nossas formações, né? Chegou a resposta. Graças a Deus eu acertei todas. A resposta sobre a mulher que teve um filho fora do casamento e não conta para o marido, lembra disso? E o menino cresce e pergunta o padre se deve contar para o marido que o filho não é dele depois de grande e contar para o filho, que nem o filho sabe e nem o marido sabe que não é filho dele. Não é isso a história? Eu disse que eu não contaria mais, porque o trauma seria catastrófico. E realmente é o que ele disse. Que nesse caso, o malefício de contar seria muito maior. Você deveria simplesmente agora conduzir o caso. Parece estranho, né? Mas é uma mentira. Mas, meu amigo, é uma criança que formou uma cabeça que é um pai. O pai que viu que é o filho. Agora você fala que aquilo tudo é uma... Isso pode dar um suicídio, né? Não sei. Mas eu estou... Por que eu fico perguntando, que eu fico lendo, vendo? Porque a cabecinha aqui é de ovo. Olha o universo. Meu Deus do céu. Olha o universo. Quem sou eu? Quem é você? Pelo amor de Deus, larga de ser cego, né? Igual aquelas pessoas. Olha, porque o demônio... Que demônio? O demônio não entra na minha casa. O demônio está longe de mim. Você olha uma pessoa falar disso, dá dó. É o que está mais com o demônio. É o mais cego, o mais tomado. O demônio não existe. O demônio é o mal que está no mundo. É isso que ele quer. É isso que ele quer. E aqui, nós temos o Evangelho, mais uns ensinamentos fortes, né? Jesus vai visitar a família que ele... Pelo jeito é a família que ele é mais próximo, né? Família que realmente ali ele se sente em casa. Estava Lázaro ressuscitado. Coitado de Lázaro, morreu 2 vezes. Tem que amar demais Jesus, né? Pensou? Você já morreu, aí Jesus te ressuscita. Fala, Jesus, mas agora tem que morrer de novo. Eu te amo. Eu vou morrer de novo porque eu te amo. Lázaro amava muito Jesus. E ali ofereceram o jantar. Marta, como sempre, servindo. Maria, que na tradição da igreja é Maria Madalena. Eu já falei isso, né?
não fala na Bíblia, mas a tradição da igreja desde São Gregório Magno, ele considera Maria. Interessante, porque tem outra passagem do Evangelho que não fala Maria, fala que a pecadora lavou os pés de Jesus, não é? Então, eu confio demais na igreja, gente. Eu entrego a minha cabecinha de ovo na mão da igreja tranquilamente. Pode guiar o ovinho aqui. Pode conduzir. A igreja oficial, magisterial, de 2000 anos. Não estou falando de opiniões isoladas de bispos, ou papa mesmo em entrevistas. Estou falando do magistério. Maria, tomando 1/2 litro de perfume, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Olha que amor. Ali conhecia, ali amava. A casa inteira. Aqui vem a grande hipocrisia que é muito comum hoje. Judas Iscariotes diz: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Como tem hoje pessoas hipócritas que falam do tal do pobre. O coitado do pobre está na boca de hipócrita hoje, como nunca, né? Ah, porque tem os pobres, o pobre. Aí você vai falar com a pessoa: o que você faz, criatura? O que você faz para os pobres? Você vai ver nada, a não ser criticar os outros. Ah, o padre pede dinheiro, o padre sei lá o quê. A pessoa nem vem à igreja, não reza, não conhece nada, a não ser usar a língua, o veneno de língua para falar besteira, a distância, sem conhecer, com a hipocrisia dos pobres. Às vezes maltrata até funcionário lá cá na sua casa, não faz nada para pobre, mas nas redes sociais, porque a igreja tem que cuidar dos pobres, porque hoje se pensa nos pobres. Como nós temos hoje hipócritas. Como a igreja é cheia de hipócritas. E vocês já notaram que eu quase não fico pedindo para os outros ajudar os pobres. Mas não é porque não deve pedir, porque a coisa mais sublime que existe na igreja é isso. Mas por que eu não fico falando? Porque eu tenho vergonha. Porque quem ajuda não fala, faz, né? Eu tô focado, pensando o tempo inteiro. Claro, a gente ajuda todo mundo que chega, tenta ajudar, mas eu acho pouco. Porque Madre Teresa não ficava focado, você tem que ajudar os pobres. Ela ajudava, ela fazia. É isso que está faltando da nossa parte. Quando se fala de pobre, não se fala, se faz. Senão se torna hipócrita. A palavra pobre hoje, inclusive uma ideologiazinha que tem por aí, que na verdade são burguesinhos, né? Inclusive teve um presidente para trás aí que é dessa ala que fala dos pobres, que ficava nos hotéis mais caros do mundo. 2 andares, só para ela. A hipocrisia reina nessa grupinho. Pobres e pobres, mas na verdade não tem nem aí com. Inclusive hoje estão querendo matar os pobres, né? Essa ideologiazinha está querendo que o pobre não trabalhe. Olha que incoerência. Inclusive os sindicatos pedindo para não deixar o pobre ganhar o seu pão. Quanta hipocrisia nós temos hoje. Quanta hipocrisia. É aqui muito claro, né? Olha quem falou. Os outros apóstolos não falou que estava gastando perfume caro. Foi Judas Iscariotes, o hipócrita. E depois ia vender o seu mestre por moedas. Então fica aqui a dica. Pobre não se fala, se faz. Ok? Com relação... E depois vem... Aí depois até o Evangelho diz, né? Judas falou assim, não porque se preocupar com o pobre. Até está escrito aqui, né? Mas porque era ladrão. Ou você acha que quem fala que o padre está pedindo dinheiro, que nem sabe o que está usando o dinheiro, está preocupado com o dinheiro? É porque é hipócrita. É porque não conhece Jesus, que não reza, que não vem aqui nas adorações, não reza terço, não conhece Jesus, boqueja de longe, sem saber o que está acontecendo. Jesus, porém, disse: deixa, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco. Não existe caridade sem passar pelo amor a Jesus. Não existe. Pode existir filantropia, politicagem, mas a ajuda aos pobres verdadeira é aquela que se passa por Cristo
pega o amor de Cristo incondicional e se doa sem pedir nada em troca. Isso sim, isso é realmente amar a Jesus, é caridade. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro. Aqui vem a outra parte, né? Que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Um bem grande, ressuscitar um morto, não é qualquer hora que acontece. Era para toda a igreja, no caso, na época, as sinagogas, estarem lá, jogando Jesus para o alto. Uau, nosso mestre! Mas olha o que gerou. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Olha só, onde estamos com essa religiosidade superficial, que não tem uma conversão verdadeira. A que coisa somos capazes? Eu digo somos, porque não adianta achar que tudo é uma historinha em quadrinhos do passado. Isso se mantém hoje. Se nós não ficarmos espertos e realmente buscarmos com toda a nossa força um conhecimento profundo de Jesus, nós nos tornaremos hipócritas como Judas, invejosos como somos sacerdotes. Inclusive ontem estava lá, né? Pilatos sabia que os sumos sacerdotes queriam matá-lo por inveja. Mas mesmo assim se deixou levar, né? Porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Bem, essa semana é uma semana de muita reflexão. Muita mesmo. Eu estou como a voz que grita no deserto. Eu sei que no final sobrarão poucos. E sei que também, infelizmente, que depois de tudo que eu falo, a culpabilidade de quem ouve aumenta se não converte. Mas eu vou rezar para que cada vez mais as escamas caem. E eu disse ontem e repito hoje: você não precisa confiar no que eu falo, mas você tem que confiar no que o corpo de Cristo fala, que é a igreja. Purifica, né? Eu sempre digo até para meus dirigidos, quando você ouvir a minha direção espiritual, primeiro vá para Deus e fala: Senhor, o que é dele? Depois vá para a igreja, no catecismo, e vê se eu não falei nada. Porque de vez em quando eu ouço alguém falar: o padre liberou para eu usar DIU. O padre liberou para eu comungar sem... Peraí, será que eu tenho esse poder? Será que tem? Né? Então, como acontece muito isso, primeiro o que eu digo é: ouça, reze e confronte com a igreja. É isso que eu quero. Não quero que vocês tenham... Não quero ter seguidor meu. Não, pelo contrário, não quero ninguém que me siga. Eu quero que siga ele, Cristo. Que seja amigo dele, que tenha amizade. E não tem como você amar a cabeça sem amar o corpo, que é a igreja. Não tem como você confiar na cabeça e não confiar no corpo, que é a igreja, que tem os sacramentos. Não é, aí seria um Jesus dismórfico, né? Então, reflita nessa Semana Santa para uma conversão verdadeira. Eu quero verdadeiramente conhecer Jesus completo, na cabeça e no corpo. Cristo do Evangelho, Cristo da igreja hoje, dos sacramentos.